Buen día, bienvenidos todos a más una clase de español. Saca tu libro y abra en la página 78. Empezamos. Então, pessoal, hoje eu tinha dito para vocês na aula passada que hoje a gente falaria um pouquinho sobre voz ativa e passiva, porém eu vou deixar para a semana que vem. Vamos terminar primeiro a interpretação de texto e os membros da família, para daí a gente ir para a parte gramatical e realizar o practicando, certo? Então vamos lá. Página 78, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura e o bilinguismo no Paraguai. Eu vou ler em espanhol e ir explicando para vocês em português, certo? La unión de dos culturas, la población paraguaya actual es el resultado de la mestización de dos tipos étnicos y culturales diferentes, uno americano y otro europeo, guaraníes e espanhóis. Então, aqui, ó, a população paraguaia atualmente é um resultado de uma mistura, né, de dois povos, de dois tipos étnicos, de duas culturas, que seriam os guaranis e os espanhóis. Os espanhóis, os colonizadores espanhóis, e os guaranis, que são os índios que ali viviam, tá? Esta mestización tiene características algo diferentes a las que se realizó en otras regiones americanas y algunas de las cuales ella no llegó a completarse y existen, por un lado, grupos importantes de descendientes de indígenas que conservan la mayoría de los rasgos raciales y culturales originarios y por otro lado una población que está compuesta por descendientes de españoles y otros europeos con sus características étnicas e culturais próprias. Então, ficou dividido ali, né? Rasgos, gente, são características, tá? Então, características raciais e culturais originadas dos indígenas, e a outra metade, que são os dois que eles falam, é a que tem as características dos europeus, né, dos espanhóis, e de cultura e de tudo. Então, tem essa mistura, essa mestização. É a mistura dos povos, gente, que agora não vê a palavra correta. E em nosso país, desde el comienzo de la conquista y colonización se produjo principalmente a causa del aislamiento geográfico y la ausencia de metales preciosos, una intensa mestización por el muy reducido número de hombres espanhóis em meio de uma grande população indígena. Então, na época, no Paraguai, por não ter muitos metais preciosos, porque o que acontecia? Quando os países, como aconteceu no Brasil, quando os países foram colonizados, eles foram roubados, né? De uma certa forma, porque eles vinham buscar metais preciosos, coisas que lá na terra deles não tinha muito, ou tinha, eles queriam muito mais, porque a ganância era grande. E só que no Paraguai aconteceu que eles vieram poucos homens espanhóis para essa retirada de produtos, porque lá não tinha muito o que oferecer. Então, e tinha muita população indígena. A população indígena era muito grande. Esses últimos lo indujo a tomar unas esposas o concubinas a las indias guaraníes y a practicar la poligamia. Mira só. Olha só, né? Este último, que são os espanhóis, em meio de uma grande população indígena, induziu eles a tomar esposas concubinas e as índias guaranis, e a praticar a poligamia. Então, eles tinham mulheres espanholas e tinham mulheres indígenas. Hoy en día, la población paraguaya es mestiza prácticamente, hoje está difícil, en su totalidad, como consecuencia de la mezcla de los dos tipos étnicos, cada uno poseyendo su propia cultura, una neolítica con conocimiento de la agricultura y otra europea del siglo XV, estancada por el
prolongamento, aislamiento en que estuvo primero la província e luego el país independiente. Então, até aqui, o que foi dito? Que hoje a população paraguaia é mestiça, praticamente em toda a sua totalidade. Como consequência dessa mistura dos tipos étnicos, né, espanhóis e indígenas, cada um possuindo sua própria cultura, né, conhecendo da agricultura, do século XV, o prolongamento do aislamento, gente, é afastamento, isolamento, em que esteve primeiro a província e logo o país independente. Então, se produziu uma mistura, né, uma mestização que deu por resultado a atual cultura paraguaia. Cada cultura deve corresponder a uma língua e cada língua a uma cultura. Como no Paraguai, 90% da população, já estou lendo em português, fala em Guarani, 55% fala em castelhano, tá? Não se esqueça, castelhano é a mesma coisa que o espanhol, porém o sotaque é mais forte, igual na Argentina. Então, Argentina, Paraguai e Uruguai falam castelhano, eles falam tá? Não é Joe, é show, tá? Não é castelhano, é castelhano, não é chuva, não é lluvia, é chúvia, tá bom? É só o sotaque que vai modificar, mas é o mesmo espanhol. Então, lá no Paraguai, eles falam tanto ele castelhano como ele guarani, que é a língua indígena. É bem misturado, bem dividido mesmo. Participamos de la cultura hispana, que é hispânica, né? Muy semejante a la de los demás países de América Latina y que es próxima a otras culturas europeas. Pero esa cultura no es una cultura verdaderamente paraguaia, es cultura europeia e universal. Então, a cultura não é do povo do Paraguai, e sim de tudo que foi trazido junto com os europeus, certo? Esto se refleja en la escassez de literatura paraguaia em castelhano. Então, quase não há literatura escrita em espanhol no Paraguai. O escritor se encontra com a dificuldade de expressar em espanhol numa realidade pensada em guarani. Então, como é que ele vai botar no papel em espanhol uma coisa que é pensada em guarani? Realmente é muito difícil. E também em que usamos muito poucos dichos e provérbios em espanhol. Eles utilizam muitos ditados e provérbios em guarani, nada em espanhol. Então é muito difícil realmente escrever em espanhol alguma coisa assim para traduzir essa fala do guarani para o espanhol. Em cambio, né, em contrapartida e mudança, temos muitíssimos ñenga, que se diz em Guarani ou Ropara, mescla de Guarani e castelhano. Então, essa mistura do povo Guarani, dos índios, com os europeus, com o castelhano, se chama Ropara. Ropara ou Ñenga, tá? La literatura em Guarani também é escassa, e isso se deve a que não se nos ensinou a ler e escrever em Guarani. Então, o que acontece? Eles falam Guarani no dia a dia, né? Eles já estão acostumados a falar Guarani, mas eles não sabem escrever e nem ler o Guarani, certo? Então, não é ensinado. Então, por isso que também não consegue ter literaturas em Guarani. Somos analfabetos em la língua que quase todos hablamos, pero se tiene una riquísima literatura oral, adivinanzas, proverbios, relaciones, relatos, fábulas, mitos, leyendas. Olha que interessante. Eles falam o Guarani, não sabem escrever o Guarani, não sabem ler o Guarani. Porém, tudo que tem de cultural está em Guarani. Por exemplo, adivinhanças, provérbios, né? Relatos, fábulas, lendas, mitos. Olha que interessante. Que se cuentam em Guarani e correm de boca em boca entre a gente campesina.
Si se llegara a alfabetizar a la población en guaraní, se estimularía su producción literaria y podría producirse un auge cultural. Recién entonces habría una verdadera literatura paraguaya en guaraní. Si además de eso se enseña en la escuela a hablar el castellano con métodos efectivos de enseñanza de segundas lenguas, también aumentaría en calidad y cantidad la literatura paraguaya en español, porque aumentaria su número de lectores e escritores. Então, lá eles têm um baixo índice de alfabetização. E eles estão falando justamente isso, se fosse melhor, se fosse melhorado realmente um ensino de qualidade, um ensino que realmente ensinasse efetivamente o espanhol, daria sim para ter mais escritores, né, que mesmo que pensassem em guarani, mas colocassem em espanhol no papel. Olha só, isso é uma coisa interessante que eu nunca tinha ouvido falar sobre o Paraguai, né? É um país que eu já visitei, mas que eu não tinha esse conhecimento. Então, o livro da prof já vem com as respostas, mas a gente pode conversar o porquê dessa resposta, tá bom? Segundo o texto, é correto afirmar que o povo paraguaio é uma mistura de duas culturas distintas? Sim, o espanhol e o guarani. O europeu e os índios. Que a literatura em guarani é vasta e muito ampla? Não, acabei de dizer, quase não tem. Porque eles sabem falar guarani, mas não sabem escrever e nem ler o guarani. Porque não é ensinado na escola, eles falam de boca em boca. Que todos os paraguaios falam somente o castelhano? Não, eles falam castelhano porque aprendem na escola e falam guarani no dia a dia. Que existe uma terceira língua oficial no país, não foi dito isso, que os paraguaios escrevem e leem em Jorupá. Jorupá é a mistura, não? De espanhol com indígena, com os guaranis. Considere as seguintes informações sobre os paraguaios. Todos falam espanhol e inglês? Ninguém falou em inglês. Os diários regulares podem ser lidos em Guarani e Jorupá? Jorupá é a mistura, a miscigenação. Agora saiu. O povo paraguaio é uma mestização de duas culturas distintas? Sim, índios e europeus. A maioria da população paraguaia é mestiça? Sim, então correta só está a 3 e a 4, pessoal. Então, na questão 3 é uma resposta pessoal, tá? Você acredita que o povo brasileiro também resulta de uma mistura de povos? Com certeza, né, gente? O que você sabe sobre a origem da tua família? Eu sempre vejo, quando eu assisto séries americanas, eles sempre têm essa atividade, gente. São poucas que não passam. A atividade que você tem que procurar a sua origem, né? De onde vem a sua família. Eu, por exemplo, lá dos estraliotos, né? São italianos puros, italianos que casaram com outros italianos e continuamos. Já eu casei com meio italiano, a descendência, né? Na família do meu esposo tem italiano, tem índio. Por isso que eu coloquei o nome da minha filha mais nova de Maiara, é um nome indígena, que quer dizer a sábia da aldeia. Então, assim, por homenagem à avó dele, que era uma querida. Então, assim, tem outras etnias ali misturadas. E é tão importante a gente conhecer isso, então busquem, tá? Se vocês quiserem relatar para mim o que vocês descobriram, eu vou gostar muito de ver, podem mandar para mim no WhatsApp, tá? Porque eu adoro ler histórias e essas coisas me fascinam, essas curiosidades de saber a miscigenação das famílias, tá bom? Então, fica para casa essa questão 3 e na 4 vocês vão procurar os nomes dos familiares, ó. Aqui apresenta para vocês uma árvore com os membros da família
E aqui embaixo tem um quadro com os membros da família e vocês vão buscar nessa sopa de letras que eles chamam, tá? Mas primeiro a prof quer mostrar para vocês um vídeo. Eu espero que dê certo. Eu vou colocar o vídeo do Tio Spanish, é bem engraçadinho, para vocês verem. Ele vai mostrar alguns membros da família, tá? E eu espero que vocês escutem e tudo mais. Caso vocês não consigam ouvir muito bem, vocês podem pesquisar no YouTube, Tio Spanish, tá bom? E agora eu não sei cadê o Tio Spanish. Achei ele. Tá. Mas para mim, aqui. Tá, vou colocar para vocês, tá bom, pessoal? Tentem assim não fazer ruído, diminuir o máximo de ruído que vocês tiverem aí perto de vocês, tá bom? Muito bem, pessoal. Deixa eu ver se a prof fechou o vídeo para não ficar falando aqui no meio da gente, né? Parece que sim. Então, pessoal, vocês têm atividade de procurar os membros da página 79.
Obrigada, YouTube. Então, vamos lá. Na página 79, vamos olhar todas as palavras do quadro que vocês têm que procurar no livro, tá? Abuelo, abuela, avô e avó. Madrina, madrinha. Padre, pai. Prometido, prometida é noivo, tá? Quando você diz yo estou novia, você está namorando. Quando você diz estou prometida, você está noiva. E casada é caçada mesmo, tá? Esposo, esposa, tá? Yerno, yerno é genro. Tio, tia, padrino, padrinho. Madre, deixa eu abrir o livro aqui para vocês irem acompanhando. Perdi o livro. Aqui. Foi? Então, aqui a gente tem madre, mãe, parientes, parentes, padrasto, padrasto, primo ou prima, neto ou neta, filho ou filha. Irrastro, gente, é quando o filho é do seu cônjuge, mas não é seu filho. Irrastro, tá? É filho do seu marido, mas não é seu filho. Por exemplo, você casou com um marido que já tinha filho, então ele é seu irrastro, tá bom? Madrastra, ahirrado, quer dizer afilhado, afilhada, ninho, ninha, menino, menina, marido, de marido mesmo, noira, de nora, sobrinho, sobrinha, sobrinho, sobrinha, cunhado, novio, que é o namorado, tá? Hermano, irmã, irmão, irmão, esposa, mesmo de marido, esposa e mulher, esposa, marido, tá? Suegro e suegra, de sogro e sogra. Vocês vão procurar aí na sopinha de letra, tá? Não precisa enviar para a profe. Agora, na questão 5, nós sabemos que hoje em dia há vários tipos de núcleos familiares e por isso queremos conhecer a sua família. Observe o gráfico genealógico e complete com o nome da pessoa que convive contigo e a tua família. Depois escreva abaixo no espaço, tá? Você pode falar um textinho falando sobre como é a sua família. A gente olha para essa linha aqui, essa árvore genealógica, eu fiquei bem confusa, tá? Mas vocês podem fazer como vocês quiserem, podem criar uma outra árvore genealógica, mas colocar as pessoas que convivem com você e criar um pequeno texto falando um pouquinho sobre isso, sobre a sua família. E claro que o texto é em espanhol, beleza? Então, gente, nos quedamos por acá hoy, es solo esto. En la próxima clase, voz pasiva, voz activa y el practicando de la página 81. ¿Cierto? Un besito a todos, se quedan bien, hasta la próxima clase.